Saudações, irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos. Na harmonia que nos encontramos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, e aos seres de boa vontade que se dignam a nos acompanhar em nossa jornada. Vos agradecemos, Pai, pela oportunidade que recebemos de ter em nossos lares os irmãos ceareiros que venham nos abençoar com a Tua luz. Pai, que sejamos dignos de tê-los em nossa companhia e que possamos ajudar a todos aqueles que precisam de um pouco de carinho, de afeto, de consolação. Que assim seja. Bem, irmãos, sempre que nos encontramos, procuramos, ao ler as obras espíritas, compreender um pouco melhor os ensinamentos e a vida de Jesus. Todos aqueles exemplos, aquelas situações que ele passou, as parábolas que ele contou. Kardec teve uma grande preocupação quando organizou esses ensinamentos para que toda e qualquer pessoa pudesse compreendê-la. E um dos maiores benefícios que nós recebemos é a possibilidade que nós não precisamos de um estudo profundo para ter acesso a essas informações. Nós, no nosso cotidiano, podemos muitas vezes aplicar esses ensinamentos que o nosso mestre deixou. Imaginemos agora nós presos nesse momento de pandemia. Nós gostaríamos de sair um pouco mais, mas infelizmente muitos ainda estão em isolamento social, evitando devido a problemas de saúde ou a fragilidade que a idade nos traz, que é natural do ser humano, nos resguardar um pouco mais. Há muitas pessoas trabalhando. Que bom que é assim, pois imagina, por exemplo, quando veio a peste negra, que nós não tínhamos conhecimento do que se tratava aquele acontecimento. Era um castigo divino? Era uma praga vinda dos mundos infernais? Era um simples vírus, assim como hoje. Mas, devido aos conhecimentos que nós temos, principalmente de higiene pessoal, o manter o corpo limpo, ter a possibilidade de trocar de roupa, lavar as mãos, isso já nos ajuda bastante. Mas, voltando ao nosso assunto, presos em nossos lares, nós temos uma oportunidade maior de ler, de estudar. Alguns gostam de maratonar séries, mas o que ninguém consegue escapar é de conviver com os seus dentro de uma casa. Nós estávamos desacostumados com isso. Nós estávamos tão cidadãos do mundo, indo para lá e para cá, que nós muitas vezes éramos visita em casa. E nossos filhos, netos, sobrinhos, muitas vezes até os nossos companheiros, esposos, esposas, eram quase como estranhos. Tínhamos o convívio, mas algo assim, momentâneo. E hoje, praticamente 24 horas, 7 dias por semana juntos. E o que nós estamos cultivando nesse momento?
Uma das passagens de Jesus fala sobre um jovem que nasceu rico, em uma boa família, que teve uma excelente educação, tinha bastante dinheiro, posses, seguia as leis da sua comunidade, seguia as leis religiosas, era uma pessoa do bem. Em determinado momento, ele soube que um rabi, que no caso é Jesus, estava para chegar lá, na cidade onde ele morava. Ele pensou, olha, eu tenho de tudo, mas eu ainda me sinto um pouco incompleto. Me falta alguma coisa. Quem sabe se eu acompanhar esse profeta, esse rabi, eu possa ajudar as pessoas e me sentir mais feliz. Isso que ele tinha posses, tinha dinheiro, não faltava nada de material. Mas lá dentro ele sentia um pouco de vazio. Daí nos conta a história. Então, aproximou-se dele um jovem e disse: Bom mestre, ele começou bem. Bom mestre, que devo eu fazer para adquirir a vida eterna? É, pensando assim, o que nós estamos fazendo para adquirir a vida eterna? Nós estamos vivendo no nosso mundo fechado? Ou nós buscamos compreender o que é o nosso mundo e, na medida das nossas forças, nos melhorar e auxiliar aqueles que estão ao nosso redor? Mas continuando na história, respondeu-lhes Jesus: Por que me chamas de bom? Bom? Só Deus o é. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Era óbvio que, como um bom religioso, e praticava o culto exterior, ele conhecia os mandamentos, mas ele perguntou: olha, que mandamentos? Qual deles? Retrucou o jovem. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra ao teu pai e à tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Olha, hoje, devido à evolução social que nós vivemos, nós não precisamos mais matar quem nos ameaça. Nós não precisamos lutar para defender as nossas terras, a casa onde moramos, o alimento que nós temos. Nós não precisamos mais disso. Nós já evoluímos, então não matarás não é problema. Não cometerás adultério. Olha, a traição é algo bem amplo. Para cometer adultério não é simplesmente eu ir lá fazer o ato, trair a minha esposa ou o meu esposo. Muitas vezes eu posso cometer adultério através dos pensamentos ou até mesmo por palavras. Porque nós podemos cometer adultério com pensamentos, atos, palavras. Então devemos vigiar muito bem como nos portamos. E no momento que nós conseguirmos vigiar os nossos pensamentos, aqueles irmãozinhos do plano espiritual inferior, que não evoluíram o suficiente, não vão mais também nos perturbar. Nós não temos mais essa necessidade. Não furtarás. Olha, o furto é algo muito triste, porque muitas pessoas, infelizmente, ainda roubam para se alimentar e alimentar os seus. Infelizmente,
muito dos roubos que acontecem por aí é pelo supérfluo. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos furtar. Nós conseguimos conviver em sociedade e nos auxiliar na medida do possível. Não darás falso testemunho. Olha, às vezes a gente larga uma mentirinha. Aquela mentirinha do bem, que não faz mal. Mas não deixa de ser uma mentira. E uma mentira leva a outra, que pode criar uma complicação que mais tarde nós vamos nos arrepender das palavras que nós proferimos lá no início. Honrar o teu pai e a tua mãe. O honrar pai e mãe não é mais somente alcançar o necessário para a subsistência dele. Hoje, devido à evolução social que nós atingimos, o governo supre as necessidades básicas, na pior das hipóteses, os nossos queridos velhos, nossos amados pais. Eles têm pelo menos o mínimo necessário para sobreviver. Mas não é só de pão que vive o ser humano. Nós precisamos de carinho também. Ver como eles estão, conversar com eles, dar atenção. Assim como nós damos para as crianças, os nossos pais também precisam de um pouco de atenção às vezes, mesmo que eles digam que não precisem. Se não posso ir lá, mando pelo menos uma mensagem de WhatsApp. Ah, bom dia, como é que tu tá? Precisa de alguma coisa? Nem sempre a gente pode visitá-los, nós temos que nos controlar também nesse ponto. Os netos gostariam de ver os avós, mas se nós dermos atenção a eles, por mais breve que seja, eles já terão ganho o dia, porque foram lembrados. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem é meu próximo? É alguém do mesmo culto religioso que eu frequento? É alguém da minha família? São meus amigos do futebol? Não. Todas as pessoas do mundo são o nosso próximo. Às vezes é difícil de amar até os nossos inimigos, mas eles são os nossos próximos. Se nós não podemos ir lá trocar uma palavra de afeto, podemos pelo menos, nas nossas preces noturnas, pedir para que Deus os proteja, que nós tenhamos forças para em algum momento, quando tivermos a oportunidade e a coragem, para conversar com eles e colocar as nossas diferenças de lado. Mas continuando, o moço replicou: Senhor, tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que ainda me falta? Olha, até não é tão difícil, esses mandamentos são simples de guardar. A gente consegue segui-los. Aplicar é um pouco mais complexo, mas a gente consegue segui-los. Mas o importante é que nós possamos diariamente aplicar os ensinamentos do Mestre em nossas vidas. Então disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois,
vem e me segue. Se todos nós vendêssemos tudo que temos, como poderíamos evoluir como sociedade? Se o nosso país não tivesse evoluído da maneira como evoluiu, como poderíamos pagar a aposentadoria àqueles que não podem trabalhar ou que já chegaram numa idade avançada? Algumas pessoas conseguem juntar muitos bens, montam uma empresa e dão trabalho a quantas pessoas? No caso, Jesus falou isso, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, porque com certeza absoluta, esse jovem era muito apegado aos bens terrenos. Gostava de se vestir bem, gostava de ornar os seus dedos com anéis, gostava de comer boas comidas, de fazer festa com os amigos. Então ele, ouvindo essas palavras, o moço se foi embora, todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos seus discípulos: digo-vos em verdade que é bem difícil que o rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez mais vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. No caso, o rico é aquele egoísta que só quer para si, que não consegue viver uma vida em prol dos outros. Ele tinha muitos haveres, provavelmente como não precisou trabalhar desde jovem, a riqueza que ele tinha permitia que ele não precisasse cuidar de campos, cuidar de criações. Ele recebeu aquilo ali sem muito trabalho e não conseguia se imaginar sem os seus bens. Por isso que Jesus falou, vai, vende tudo e dá aos pobres, depois vem e me segue. Nós não precisamos nos desfazer dos nossos bens terrenos. Nós precisamos sim seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Se algumas pessoas são mais laboriosas que outras, que bom. Se algumas pessoas conseguem uma riqueza tamanha que eles possam montar uma empresa, melhor ainda. Quantos empregos estarão gerando? Quantas famílias, direta ou indiretamente, eles estarão sustentando? E assim, nós nos encontramos nesse momento, meditando. O que devemos fazer para entrar na vida eterna? Não só repetir as palavras de Jesus, não só conhecer a sua vida, mas principalmente aplicar no nosso dia a dia os seus ensinamentos. Nós não somos tão perfeitos, tão evoluídos quanto Jesus. Nós somos meros aprendizes, por isso que nós o chamamos de mestre. Mas a alegria de todo mestre é quando o seu aprendiz evolui, não só intelectualmente, mas moralmente. A alegria do mestre, quando ele pode recebê-lo em seus braços, mais um aluno, mais um discípulo, que seguiu os seus ensinamentos e conseguiu, principalmente, aplicar no dia a dia.
O ensinamento é antigo: amar ao próximo como a si mesmo. Mas nós conseguiremos. Nós trabalhamos para isso. Nós nos esforçamos para alcançar esta capacidade. Nós não precisamos mais matar, nós não precisamos mais trair, nós não precisamos mais mentir. Hoje, nós, como sociedades, separados, mas juntos. Os nossos corpos podem estar longe, mas os nossos corações e os nossos sentimentos estão mais unidos do que nunca. Bem, irmãos, na harmonia que nos encontramos, que possamos, mais uma vez, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai e Criador, e a Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, e agradecer pela oportunidade que recebemos de ter em nossos lares os irmãos ceareiros do bem, que vêm semear luz para todos os necessitados. Que eles protejam os nossos lares e que nós sejamos dignos de tê-los em nossa companhia. Obrigado a todos e que a paz de Deus e de Jesus esteja em todos os corações.